Miller Fernandes foi um cara assim excepcional. Parecia que ele viveu mais de uma vida numa só. O cara era desenhista, poeta, escritor, humorista, dramaturgo, roteirista e tradutor brasileiro. Só que assim, ele não era só artista, ele também era um crítico afiado e ele não tinha medo de falar o que pensava. Foi na época, e assim, na época da ditadura militar, ter essa característica, essa coragem toda era um negócio absurdo. Por isso que ele se destacou tanto. Em 1964, foi o ano que o regime militar começou, ele lançou um livro assim excepcional. Chamava Pif Paf, era um livro de cartoon e virou uma das primeiras vozes assim na resistência contra o autoritarismo brasileiro, porque ele não pegava leve nos cartoons. Cada cartoon ele criticava muito forte assim governo, ditador, político. Ninguém tava fora, era excepcional o que esse cara fazia. Ele fazia piada, só que era uma piada assim diferente. Ele criticava em forma de humor e desse jeito ele conseguia meio que driblar a censura da ditadura. E por isso que ele virou um dos maiores escritores do jornalismo satírico brasileiro, porque a coragem dele, tudo que ele fez, ajudou muito a mobilizar a população. Foi um trabalho muito importante o dele. É isso. Bom, agora fazendo um breve resumo da crônica, o autor começa escrevendo sobre tudo aquilo em que ele não é bom e que ele falhou na vida. Então, por exemplo, ele fala que ele não é bom em manter relacionamentos, não sabe falar sobre política, não sabe praticar nenhum esporte. E essa autodepreciação que ele usa como um recurso cômico é bastante interessante, porque faz com que os leitores, ao ler a crônica, se identifiquem com os pontos citados e também arranque uma risada de quem lê a crônica, né? Então, nessa crônica também é bastante enfatizado essa cultura de saber de tudo da vida e essa comparação que a gente tem muitas vezes com os outros. Então, é uma leitura bem importante, porque ela fala bastante sobre essa coisa de comparação, então é muito fácil se identificar com ela e é muito interessante ler ela também. E agora explicando um pouco mais do título, né, Notas de um Ignorante. Notas, assim, eu entendo como se fosse o autor, que ele passou a vida inteira dele se conhecendo e tomando conta das coisas em que ele é bom e que ele não é. E de um ignorante seria porque, ao final da crônica, ele até cita, né, que diante de todas aquelas coisas que ele citou, que ele não é bom, que ele não sabe fazer, ele conclui que ele é bom apenas sendo humorista. E isso é bem legal, porque ele de fato é um humorista, né? Ele escreve crônicas, enfim. E de um ignorante seria porque ele se dá conta de que ele é leigo em vários outros assuntos da vida, menos em ser humorista. Bom, agora falando sobre as marcas do autor, a gente pode dizer que Miller Fernandes ele utiliza diferentes formas de escrita ao longo do texto para poder se conectar com o leitor. Uma delas é a linguagem formal, que faz com que o leitor entenda melhor a crônica e que não seja um texto muito chato de se ler, ou seja, que não tenha palavras difíceis ou que não tenha aqueles parágrafos gigantes, que ficam chatos de se ler, ficam muito maçantes. Ele utiliza muito a linguagem irônica em todos os seus textos, então é uma característica bem marcante dele, né? Em todas as suas obras, ele usa essa linguagem irônica, mas nessa crônica em específico, ele usa muita ironia para poder esconder a reflexão que a crônica quer passar, principalmente quando ele refere a si mesmo como um ignorante. O humor que anda junto com a ironia está no texto para trazer uma leveza, já que o objetivo da crônica não é ser triste nem nada do tipo. Então ele usa muito humor para tirar uma risada do leitor. Ele faz um trocadilho aqui e ali para não deixar o texto muito maçante. Além disso, ele também critica a sociedade e o comportamento humano quando ele mostra a superficialidade das pessoas, como elas só se importam com aparência, inteligência e dinheiro, por exemplo. Até ele faz uma menção no texto como ele se sente sempre inferior a todo mundo, todos os seus amigos. Então, ele diz, né, que ele escreve muito bem, mas tem um amigo dele que escreve muito melhor. Ou até que ele já praticou vários esportes, mas tem um amigo dele que faz esporte todos os dias, ele treina muito. Então, ele sempre estaria abaixo de todos eles. Ele se diz ignorante, inclusive, porque é assim que a sociedade deve ver ele, é assim que ele acredita que a sociedade vê ele, não necessariamente como ele se vê, já que ele não atende perfeitamente aos padrões.
Apesar dele não ser o mais rico ou talvez o mais inteligente, o Miller tem uma característica única, que é a capacidade de tirar a risada de alguém sempre, assim como a gente pode ver nesse trecho que é o último da crônica. Dessa mente confusa, dessa existência confusa, dessas mal traçadas linhas de viver, creio que só resta mesmo uma conclusão a que durante anos me recusei por orgulho e vergonha. Sou, por natureza e formação, um humorista. Falando sobre a semelhança entre as obras, a gente destacou a obra O Grito, do expressionista Edvard Munch, feita em 1893, né? Ela é uma imagem muito marcante da angústia e do desespero humano, né? As suas cores fortes, do amarelo e o azul de forma distorcida, passa muito a sensação do desespero do personagem, com o grito, né? Dele estar gritando, mostrando não só a dor física, mas as dores sentimentais, né? As dores internas do personagem. Algo que vem muito das emoções internas de cada um e do personagem. Ela se aproxima muito da crônica, né, o Conto de Ignorante de Milor Fernandes, a partir do momento que o narrador se sente de uma forma insignificante, mostrando a se comparar a todo tempo com os outros, mostrando um certo sufocamento interno dele, né? Algo que todos já passaram e passarão, que mostra muito sobre a insegurança e a fragilidade diante de todos, né? Todos ao mesmo tempo, né? Então, a gente conclui que tanto Munch, tanto Milor já apresentaram esse tipo de sentimento e retrataram esses sentimentos que foram experiências das suas vidas em suas obras, né? Tanto o Grito de Munch, tanto o Conto de Ignorante de Milor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, agora, né, continuando o que o Alexandre disse e seguindo para a reta final da nossa apresentação, vou aqui falar um pouquinho sobre Edvard Munch, né? Edvard Munch foi um renomado pintor e artista plástico norueguês, segundo de 5 filhos de Christian Munch e Laura Katrine. A Laura deu à luz para Edvard em Lotten, Noruega, em 12 de dezembro de 1863, e acabou morrendo, né? O Munch acabou morrendo e nos deixando em 23 de janeiro de 1944. A vida inteira de Munch foi muito sofrida, marcada por perdas. Dentre elas, né, que eu achei mais destaque em citar aqui, a de sua irmã e de sua mãe. Ambas foram perdidas por tuberculose. O que também foi muito marcado em sua vida foi suas inquietações emocionais, né? Que acabaram influenciando demais a sua arte. Uma que eu posso citar aqui agora, e que já tá aqui, né? É o próprio Grito, né? Que foi uma retratação de sua angústia e de seu desespero. É isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.